Olá amigos, tudo bem? Aqui é o Felipe Sales. Eu vou fazer aqui um pequeno tutorial introdutório, né, sobre a construção da imagem nas artes. Quando eu digo artes, na verdade eu estou me referindo a qualquer suporte de representação visual, desenho, pintura, fotografia, porque todos eles compartilham de uma mesma razão ou de uma mesma arquitetura na hora de construir a imagem. A diferença é que na pintura a gente cria, né, o nosso próprio espaço a partir do Canva, né, a partir da tela, e na fotografia a gente tem que, na verdade, selecionar esse espaço, né? Então é um pouco uma metodologia, um fluxo de trabalho um pouco diferente, mas no fim das contas o resultado é o mesmo, ele está na mesma razão. A gente quer buscar um equilíbrio, uma estética, né? Eu vou passar então para vocês aqui alguns slides. O que quer dizer? Quer dizer que a gente está... Quando a gente quer representar alguma coisa, a gente tem uma ideia, quer dizer, uma ideia abstrata, um pensamento, né, sobre alguma coisa que a gente quer representar. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que traduzir isso, né, uma tradução sensível para a matéria concreta, quer dizer, para a matéria visual, para a matéria que a gente consegue pegar, ouvir, sentir aquilo com os nossos sentidos, quer dizer, deixa de ser abstrato e passa a ser uma ideia concreta, não é isso? Muito bem. Essa ideia, na verdade, para a gente colocar ela em prática, a gente tem que levar em conta aspectos de equilíbrio, de movimento, de harmonia. Por quê? Porque são aspectos que atraem a nossa atenção e são aspectos... é como se fosse uma arquitetura, são alicerces, né, para a imagem se sustentar. Na arquitetura ou na engenharia civil, né, a gente precisa a gente pode construir qualquer coisa, quer dizer, qualquer ideia, mas ela precisa ter uma sustentação, ela precisa ter uma base que sustente o edifício, que sustente a construção. Aqui é a mesma coisa. Ela tem a ideia pode ser qualquer uma, mas ela precisa desses elementos para viabilizar a inteligibilidade, a compreensão daquele elemento. Quem começou a falar sobre isso sistematicamente a nível acadêmico foi um teórico da Gestalt, né, da psicologia Gestalt, do início do século XX, chamado Rudolf Arnheim. E ele vai propor num livro chamado Arte e Percepção Visual um exercício muito interessante, que é o seguinte: ele mostra para uns alunos dele esse quadro, né, essa figura, que é basicamente uma bola preta num quadrado branco, e pede para as pessoas, elementos muito simples, né? Pede para as pessoas identificarem o que elas sentem em relação àquilo, e as pessoas falam, legal, né? Não tem muito o que dizer, não tem nada assim muito sofisticado nisso. Mas quando ele muda essa figura para esta aqui, já é bem diferente o resultado. Os alunos eles começam a ficar com uma certa inquietação, essa figura incomoda de alguma forma. Claro, ela está numa posição quase central, mas não muito central. Quase central, né? Então ela cria um efeito assim quase de toque, né? Que você quer trazer ela para o centro, trazer ela para um ponto de equilíbrio. E como ela está muito próxima disso, mas não está nesse ponto, ela causa uma inquietação, né? Até às vezes até uma angústia, assim, né? E o que ele percebeu com isso? Ele percebeu então que a posição dos elementos num quadro fazia diferença, tinha características diferentes que traduziam modelos diferentes de percepção. A partir disso ele chegou num quadro, né, que é mais ou menos isso aqui, que ele representa aqui linhas de força que permitem a gente entender onde estão as maiores áreas de repouso e as áreas de movimento, as áreas que traduzem o dinamismo e as áreas que traduzem o repouso. As áreas absolutamente centrais ou dos cantos, elas são áreas que tendem ao repouso, ou seja, são áreas estáticas, né, na imagem. Enquanto que as outras áreas elas traduzem elementos dinâmicos, quer dizer, eles estão em movimentos e eles orbitam, né, como se fosse realmente um sistema gravitacional, né, sistema físico gravitacional. Orbitam determinados centros de gravidade, de massa, dos elementos que a gente coloca dentro desse quadro, né. Funciona mais ou menos, o cérebro entende assim, mais ou menos, né. Então, quando você vai colocar, por exemplo,
uma imagem, o ponto onde você coloca essa imagem faz toda a diferença. Esse elemento, né, da imagem faz toda a diferença. Onde você coloca centralizado, mais ao canto, num canto ponderado. Né? Isso aqui são imagens que eu tirei de um livro do Michael Freeman, né, O Olho do Fotógrafo. São muito interessantes. Ele fala, por exemplo, dessa questão da simetria e da assimetria, né? Quer dizer, o aspecto de um equilíbrio total na imagem, onde você tem tudo muito simétrico e traduz, portanto, uma ideia de repouso, ou uma ideia de elementos estáticos. E você tem também elementos assimétricos que eles têm que se combinar, eles se equilibram também, mas numa razão dinâmica. Eles não deixam de ter harmonia, ou não deixam de ter equilíbrio, mas eles têm uma razão dinâmica de equilíbrio. Quer dizer, a hora que você coloca mais peso de um lado, você compensa com outros elementos em outro. Isso é muito visível quando a gente pega, por exemplo, imagens de paisagens com vários elementos e a gente compara, né? Esse aqui é justamente uma página do livro do Michael Freeman, onde a gente consegue comparar as diferentes razões que ele usa para uma mesma paisagem. Tem várias imagens aí que mostram, por exemplo, diferentes enquadramentos ou diferentes composições da mesma cena. E cada uma delas vai traduzir um determinado estado, né, diferente em função dessa distribuição de elementos. Só para dar um exemplo mais clássico disso, né, vou pegar aqui um quadro renascentista do Rafael Sanzio, né, a Madonna Sistina, que é um quadro bem característico disso, porque a gente tem uma composição simétrica, porém dinâmica. Por que isso? Porque ela tem uma simetria em relação a uma composição triangular, né, o triângulo, né, que aponta o elemento da Virgem Maria com o menino Jesus e do lado, né, provavelmente São José e acho que a prima dela, né, Isabel. A composição em si ela é simétrica, no entanto a distribuição dos elementos é dinâmica, porque a gente vê, por exemplo, como o triângulo é uma figura muito reta, ele intercala essa figura subentendida do triângulo com modelos elípticos, né, com formas elípticas que estariam aqui, né, distribuídas, né, aqui, né, e aqui também. E portanto ele cria um certo dinamismo e essa elipse, né, ela pende para o lado direito da imagem. Por quê? Porque a figura masculina aqui, a gente até percebe o próprio tecido, né, pintado representa um tecido pesado, né? Ele, claro, é tinta, né, mas a gente entende ele como um maior massa do que o tecido, por exemplo, da vestimenta aqui da Virgem Maria. Então essa figura aqui, ela desequilibra essas duas, portanto quase todo o quadro está no segundo terço aqui da imagem e só essa figura masculina no primeiro terço. Né? Quer dizer, ele cria uma sensação de equilíbrio dinâmico fazendo essa distribuição. Né? E aí a gente pode distribuir de diferentes maneiras. Quer dizer, cada maneira que a gente escolhe para distribuir representa um tipo de dinamismo diferente. No entanto, existe, claro, um modelo que a gente se espelha ou que a gente usa como referência naturalmente para a gente poder aferir o quanto daquilo está em equilíbrio ou não. Né? Qual que é esse elemento? Esse elemento é a série de Fibonacci, ou a razão áurea. Né? A série de Fibonacci seria a série numérica disso, mas o certo seria a razão áurea, né? o número de ouro, né? A proporção áurea. O que é essa proporção? Uma proporção matemática conhecida já há muito tempo, né, desde a antiguidade, no qual a gente tem uma divisão que não é uma divisão simétrica, porém é uma divisão equilibrada, uma divisão na qual tem que satisfazer a seguinte premissa, né, a seguinte condição. Num segmento qualquer, a parte menor está para a maior, assim como a maior está para o todo. E apenas um ponto satisfaz a essa condição. E esse ponto é justamente o ponto da razão áurea, e que da onde vem o retângulo áureo, o retângulo pitagórico. E por que essa série é uma referência? Porque na verdade a natureza toda ela é construída a partir dessa sequência. A partir dessa sequência a gente consegue montar, por exemplo, as espirais áureas, né? As espirais que constituem as formas naturais. Né? Se a gente for observar, aqui eu tirei de um livro do Georg Dogtzy, O Poder dos Limites, que é um livro muito comum na área de arquitetura, que mostra essas propriedades dessa seção áurea,
que é na verdade absolutamente natural, né? Isso é expresso no retângulo áureo, né, na qual a série de Fibonacci aqui é expressa, né, você pega um número, soma com o anterior para dar o próximo. Então 2, 1 soma com ele mesmo, 2 mais 1, 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 3, 8 e assim por diante. Você vai criando isso e, consequentemente, a partir disso você tem o modelo da espiral áurea. Na fotografia, a gente usa esse elemento como um elemento para chamar a atenção como um recurso para chamar a atenção dos elementos que a gente coloca dentro da composição. Então a gente aproxima isso através da regra dos terços, que é basicamente isso aqui. É uma aproximação, tá? Não é exatamente na seção áurea, mas é para facilitar a leitura. Você divide, né, a fotografia em 3 terços horizontais e 3 terços verticais, que são próximos, né, do que seria a distribuição dessa razão aqui do retângulo áureo. E aí os elementos mais importantes a gente tende a colocar ou horizontalmente próximo dessas linhas ou verticalmente, né, as figuras próximo das intersecções ou nas linhas verticais. A razão áurea, ela é, como eu mencionei, encontrada em toda a natureza. E essa é a razão pela qual ela se torna uma referência para nós de equilíbrio, porque a natureza é equilibrada a partir dessa razão. Então, os artistas já conheciam isso desde muito tempo, então eles usaram isso, né? E até formações naturais, as galáxias, formações de nuvens, elas são todas baseadas nessa razão, né? Então, quando a gente vai aplicar isso na fotografia ou nas artes, a gente procura usar isso como elemento de equilíbrio. E a gente percebe então que, por exemplo, numa imagem como essa, a gente tem nitidamente um equilíbrio dinâmico naturalmente distribuído e que faz com que essas proporções se tornem mais naturais e o nosso olho vai diretamente para os assuntos principais, quer dizer, eles não ficam percorrendo muito para descobrir onde está, que percurso eu quero e tal. É uma forma de facilitar isso e, claro, ela pode ser usada de diferentes maneiras. Aqui, por exemplo, ó, esse fotógrafo aqui, ele utiliza 2 elementos, né? O primeiro, em função da razão áurea, né, que ele coloca atenção nesse primeiro ponto, nesse primeiro plano, e só que ele direciona através da perspectiva, né, do ponto de fuga aqui, traçado por essas linhas da lateral do barco, a figura do menino. Quer dizer, você tem nitidamente 2 pontos de atenção muito grandes aqui, né, o peixe que ele pegou aqui e o pescador, o menino. E você pode usar, inclusive, elementos de essa perspectiva combinada com a razão áurea, com a espiral áurea, ou seja, usar os pontos de intersecção, usar a perspectiva da intersecção dessas imagens como um elemento visual para atrair. Tem aqui uma imagem que eu peguei aqui na internet, muito interessante, que é muito bacana, ó, que é uma foto muito simples, com elementos muito simples, mas veja como ela é bem distribuída, né? O enquadramento é bem distribuído, porque olha lá, o horizonte está exatamente na linha do terço horizontal, da regra dos terços, próximo da razão áurea. Além disso, né, ele tem uma linha vertical que corta ali exatamente naquele ponto e que é um ponto de intersecção, na verdade, entre o terço vertical e o terço horizontal. Quer dizer, um ponto de intersecção chave, né, para chamar a atenção da gente e para a gente entender isso como uma imagem de um equilíbrio dinâmico, né? E aí ainda tem essa diagonal aqui formado pela nuvem, que acaba preenchendo, né, todo o espaço do terço intermediário e que dá realmente uma sensação de muito equilíbrio para a gente. E aí a gente pode usar novamente o livro do Michael Freeman, pode usar esses elementos, né, de perspectiva combinados para que a gente possa trazer então uma dinâmica de elementos que seguem então uma hierarquia quase que narrativa, quer dizer, as pessoas conseguem entender essa narrativa e falar assim, puxa, olha só que bacana, esse elemento é o principal, aquele elemento é secundário, aquele elemento está apoiando aquele, como se fossem centros gravitacionais. Aqui é um exemplo de perspectiva, de uso da perspectiva de ponto de fuga, que talvez o exemplo assim, mais conhecido nosso seja da Última Ceia do Leonardo da Vinci,
em que ele usa sutilmente, né, esse modelo, colocando Cristo, por exemplo, atrás de uma janela aqui, ou de uma porta, não sabemos, mas parece uma abertura aqui, provavelmente uma porta, e ele usa isso como uma moldura, né, quer dizer, deixando Cristo numa posição central, e ao mesmo tempo emoldurado aqui, quer dizer, a atenção para ele é naturalmente levada, fora a perspectiva mesmo das linhas que seguem, né, que vão dar diretamente aqui na cabeça do Cristo. Aqui, né. Você pegar uma estrutura, todo o ponto de fuga dessa imagem cai exatamente na figura de Cristo. Quer dizer, é um recurso, né, para trazer esses modelos. Eventualmente imagens aqui, novamente o livro do Michael Freeman, né, em que você tem, parece uma disposição quase que aleatória, né, mas na verdade quando a gente vai analisar por esses aspectos, essa disposição ela não é aleatória, é uma disposição colocada em harmonia de composição, que você tem uma peça central ali, servindo como ponto gravitacional, só que pequena em termos de massa, equilibrando com o resto das esferas a partir desse modelo quase que elíptico, né? Então você constrói então uma composição dinâmica para isso. Do ponto de vista prático, o que a gente tem então? O aspectos da Gestalt, né, que é a proximidade, a simplicidade, a continuidade dos elementos, todos eles construídos com esses elementos, né, basicamente elementos geométricos, elementos gráficos, que traduzem para a gente uma inteligibilidade no assunto. E claro, a gente constrói com isso equilíbrios diferentes, a gente usa diferentes modelos ou diferentes estratégias para construir isso. Uma delas é o contraste entre o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico, que a gente observa. A gente pode usar também, né, o contraste de luz e de cor, o aspecto da perspectiva e os aspectos, portanto, que vão levar a gente aos pontos de atenção da imagem. O importante é que tudo isso seja equilibrado, né, quer dizer, que seja em harmonia. Aqui eu vou dar um exemplo de duas composições muito similares. Por exemplo, essa aqui é uma composição mais assimétrica de uma foto que eu fiz mesmo, de um trabalho de um catálogo de restaurantes, para uma publicação da Folha de São Paulo. E aqui foi uma primeira foto que eu fiz com uma determinada perspectiva, e logo em seguida uma outra foto colocando essa mesma imagem numa perspectiva mais simétrica e procurando um equilíbrio diferente. Percebam que existe uma diferença bem grande entre a sensação de uma imagem e de outra, apesar de ser o mesmo cenário e apesar de ser exatamente os mesmos elementos. Mas eles traduzem pontos diferentes, quer dizer, aqui eu dividi a tela, né, nessa diagonal aqui de uma forma mais equilibrada do que na anterior, e aí essa diagonal ela distribui, né, elementos no canto direito e no canto esquerdo, no canto superior direito e no canto inferior esquerdo, de uma forma mais harmônica. Outros exemplos, né, tirados da literatura, né, da iconografia fotográfica do mundo. Essa aqui é uma imagem do Alfred Newman, fotógrafo, do Igor Stravinsky, o compositor, que é uma composição muito inusitada, porque ela trabalha com a imagem, né, uma simplicidade muito grande, e a imagem a figura da pessoa, ela está indicada, né, pela força da tampa do piano aqui e por essa linha aqui que meio que equilibra, né, todo o resto das coisas. Quer dizer, ele constrói um equilíbrio triangular de uma forma muito inusitada, mas ao mesmo tempo muito dinâmica, né, harmonicamente dinâmica. E percebam que essa imagem ela não foi pensada originalmente assim. A gente pega a folha de contato, né, dessa imagem, a imagem que ele escolheu é essa última aqui do canto inferior direito, mas que ele recortou a imagem. É possível fazer isso também. Depois de feita, né, uma série de imagens, a gente recorta essas imagens para obter um enquadramento mais, eventualmente mais discursivo, né, ou mais eficaz, né, para uma determinada intenção. Outros exemplos importantes que a gente poderia colocar,
seriam os do Ansel Adams, que é basicamente uma imagem que sintetiza tudo isso que eu falei para vocês, né? É uma imagem que ela reúne todos esses elementos, com equilíbrio dinâmicos, equilíbrios estáticos, contraste, ponto de fuga, tonalidades, todos os elementos aqui em perfeita harmonia, em perfeita condição. Qual que é a ideia de tudo isso? A ideia é que o fotógrafo ele precisa achar essa imagem, né? Essa que é na verdade o grande diferencial da fotografia e da pintura. Essa imagem do Ansel Adams parece uma pintura, mas na verdade é uma fotografia. Ele achou essa imagem, quer dizer, ele construiu essa imagem na câmera a partir desses elementos, quer dizer, observando durante muito tempo esses elementos, colocando esses elementos ali em diferentes perspectivas, ele consegue achar qual é o ponto de equilíbrio dessa imagem. Quer dizer, ele teve que fazer um recorte, pensar nesse recorte, pensar na exposição, pensar nessa distribuição toda. Teve inclusive essa felicidade, né, de achar um ponto em que o próprio céu, por exemplo, tinha um degradê de tonalidade. Então é uma foto primorosa que acho que resume muito bem essa ideia da composição. Isso pode ser feito de qualquer jeito, né, em qualquer situação, em qualquer tema, né, observando sempre esses modelos, essas regras, que, de novo, elas não são obrigatórias, mas elas são como que uma estilística, né, para a gente construir uma imagem de qualidade. Quando a gente vai tentar fazer isso em termos práticos, né, em termos funcionais dentro da fotografia, a gente tem que observar todos esses elementos, tá bom? Então, por hoje é isso, muito obrigado.